Olá a todos, estamos aqui mais uma vez e eu quero em primeiro lugar agradecer a Deus, né? Porque isso aqui é um privilégio para nós, é uma honra nós podermos estar aqui, Deus dando condição para a gente estar aqui para anunciar a bondade dele, o amor dele, o poder dele, a graça, a misericórdia. Esse é o intuito nosso, né? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus de coração, porque é uma porta que ele abriu para nós estarmos podendo anunciar a palavra dele, que é bendita e que é poderosa. Estamos aqui direto dos estúdios, né, da Rede Fé 100.1 FM. E aqui nos estúdios tem também, eu sou o pastor Roberto, né? Não falei, às vezes a voz vai ficar conhecida, mas né, não é pela imagem. Eu sou o pastor Roberto da Igreja Moriá aqui de Ribeirão Preto e junto comigo aqui para nos ajudar nessa programação está minha esposa, a pastora Cleonice, também da Igreja Moriá. Olá, amor. Olá a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui para mais um programa Palavra e Poder. E hoje nós vamos falar a respeito do reino de Deus, que existem várias interpretações a esse respeito, e nós vamos trazer a interpretação relacionada à Bíblia, à palavra de Deus. O que é o reino de Deus? E hoje nós vamos estar tratando desse tema juntamente com você, e você, eu tenho certeza que vai ficar impactado com essa mensagem nesse dia. E falar sobre o reino de Deus à luz da palavra de Deus, né? Isso. Só que é um assunto assim, ele é bem extenso. Então nós vamos começar, vamos ver se a gente consegue 4, 5, 6, eu não sei. Mas nós vamos começar falando primeiro o que é o reino de Deus, né? Nós vamos trazer então para que as pessoas possam compreender. Porque às vezes as pessoas pensam que o reino de Deus é algo que vai vir para essa terra, é algo visível, né? Com trono. E, então tem às vezes essa dificuldade quando vê falando o reino de Deus é chegado, mas como? Aí a pessoa pensa assim, ué, mas se eu aceito a Cristo Jesus como meu Senhor, quando eu partir dessa terra, eu vou para o reino. Aí é onde está a confusão. Mas e o reino que Jesus falou, que já esse reino chegou até nós? Jesus não veio trazer esse reino. Então é sobre isso que nós queremos falar. Então você que está aí, é um assunto bastante interessante, porque a pessoa que ela não compreende, amor, que ela não entendeu ainda sobre o que é o reino, ela vai ter dificuldade de exercer essa autoridade, esse poder, né, que está nesse reino, que representa esse reino. Então a gente vai pegar desde o início, porque esse reino não é só agora, depois que Jesus ele veio. Esse reino já tinha sido estabelecido lá no início da criação. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, não é isso? Isso. Nós vamos estar falando sobre isso e tratando sobre esse assunto, porque é um assunto amplo e nós precisamos fundamentar. Porque quando nós falamos que estamos vivendo pela fé, e o que é viver pela fé, e a própria palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. E existem várias situações onde muitas pessoas têm dificuldade de viver essa fé poderosa. Então a pessoa tem a fé, mas não está tendo o resultado da sua fé. Então nós vamos hoje falar um pouquinho sobre o reino e vamos estar discorrendo sobre esse assunto. Mas antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de deixar para vocês os nossos endereços. Nós estamos localizados, a Igreja Moriá está localizada na Rua Platina, 121, no Jardim Santa Cruz, bem próximo do estádio do Botafogo. E também, se você quiser nos conhecer um pouco mais através das redes sociais, a nossa página no Instagram é @igrejamoriá.rp ou também pelo YouTube. No YouTube é @igrejamoriá.rp, tudo junto. Ou também, se você quiser entrar em contato conosco através do WhatsApp ou nos ligar, é no DDD 16 99162 8590. Então, tem todos esses canais, todas essas possibilidades para que você que quer entrar em contato conosco, quer uma oração, uma orientação, nós estamos aqui para estar ajudando você, dependendo da situação do que você está encontrando ou passando e quer a nossa ajuda. E hoje, falando sobre o reino, nós vamos começar em Mateus, capítulo 4, versículo 17, que é o início, e já começa aqui, tendo algumas situações que existem, vamos por assim, algumas interpretações
errôneas a esse respeito, né? Que está escrito, vamos lá, Mateus 4:17. Você quer que eu leio aqui? Pode ler. Então, se você que está nos ouvindo, nos acompanhando, se você quiser acompanhar também, é importante acompanhar, né? Porque a gente vai mostrar e aquilo que a gente vai falando, tudo é com base na Bíblia. Tudo é à luz da palavra de Deus. Então, em Mateus 4:17 diz assim, ó: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. É interessante aqui porque nós não estamos tirando um versículo fora, né, de um texto. Que a gente vai ver que é um texto aqui onde Jesus ele desce. O texto vai falar que Jesus ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, nas cidades de Zebulon, e Naftalim, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, né? E ali a Bíblia diz que quando Jesus chega, que é um versículo anterior, o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz, que é o versículo 16. Então, bastou Jesus ele pisar nessa cidade. O povo que estava em trevas, então, viu uma grande luz. As pessoas que estavam na região da sombra da morte, né, raiou uma grande luz. Aí o versículo 16 assim, e daí por diante, então, Jesus começa a pregar e falar para essas pessoas que ali estavam: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. É interessante que Jesus ele só pisou, né? Ele veio para trazer esse reino. Então esse reino que já estava nele, quando ele pisou nessa cidade, então tudo aquilo que trazia trevas, que trazia sofrimento para aquela cidade, aquilo então assim foi algo instantâneo. É como se uma pessoa ela entra num lugar escuro e tem um interruptor, e ela liga o interruptor e as trevas, a escuridão, então é dissipada assim instantaneamente, né, pela luz que foi acesa. Foi exatamente o que aconteceu aqui. E quando Jesus faz isso com essas pessoas, ele vai dizer depois para eles: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E essa palavra arrependei-vos, muitas vezes ela é interpretada como um arrependimento de algo, como fosse um sentimento, um pesar no coração. E esse arrependimento aqui, a tradução, não é um arrependimento no hebraico com base nessa questão. O arrependimento aqui é da palavra metanoia, que quer dizer mudança de mente, né? Mudança de mentalidade, de pensamento. Então, Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele já começa estabelecendo um princípio. E é sobre isso que nós estamos falando durante todos esses dias aqui com vocês. O reino de Deus ele é estabelecido sobre princípios. E para nós podermos desfrutar sobre esse reino, que ele disse: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, ele está dizendo assim: olha, mude a mente de vocês, porque o reino de Deus está chegando. Então, não adiantaria o reino de Deus chegar, amor, se eles continuassem com a mesma mentalidade, com os mesmos pensamentos. Porque os pensamentos, eles vão trazer para nós palavras e vão também produzir em nós comportamentos. Então, Jesus estava dizendo para todas aquelas pessoas que, para elas se beneficiarem do reino que estava vindo, elas precisariam, em primeiro lugar, mudar a sua mentalidade, a forma de pensar. Por quê? Porque tudo isso englobava algo muito maior do que eles estavam acostumados a viver e como ver as coisas. Porque você sabe, amor, que dependendo de como a pessoa ela é formada ou formatado a sua mente, os seus pensamentos vão ser de acordo com a sua mentalidade. Sim. Né? E aí, por isso, a necessidade daquelas pessoas entenderem que elas precisavam mudar a mente. E é sobre isso que Jesus já inicia essa mensagem, a primeira mensagem de Jesus. Imagine, a primeira pregação de Jesus na Terra foi exatamente essa: a necessidade de mudar a sua mentalidade. Então, para que nós podemos viver os benefícios do reino de Deus, né? Segundo a oração do Pai Nosso, que diz: venha o teu reino,
Você vê que várias situações Jesus vai falar sobre o reino, mas a primeira opção e a primeira situação que ele coloca para nós, para podermos viver nesse reino, é a mudança de mente. E a gente vai continuar falando então, porque a pessoa ela não ter realmente o entendimento através da Bíblia Sagrada. Então, o que é o reino de Deus? Jesus ele foi interrogado, né, pelos fariseus, e Jesus vai responder o que é o reino, e aí nós vamos para uma outra passagem da Bíblia. Nós vamos sair então de Mateus e nós vamos para Lucas capítulo 17, né, versículo 20 e 21. Então, vocês que estão aí nos acompanhando, nós estamos saindo lá de Mateus 4:17 e indo para Lucas 17, Evangelho, Lucas, capítulo 17, versículo 20 e o 21. Então, para que não fique dúvida a respeito do que é o reino de Deus, né? Então, vamos ver o que Jesus vai falar. O que é o reino? Então, ele vai dizer aqui, ó, no versículo 20, Lucas 17, 20. Você quer falar alguma coisa antes de eu ler? Sim, porque lá Jesus diz assim, olha, está próximo, né? Sim. Os discípulos. Aí agora eles querem saber quando. Exatamente. É uma dúvida de que muitas pessoas às vezes têm o tempo, muitas pessoas, né? e até o pessoal, os religiosos da época. Quando vai vir o reino? Aí no versículo 20. Então, Lucas 17, 20 diz assim, ó. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria, então, o reino de Deus. Quando que vai ser isso? Porque na cabeça deles, era um reino que ia ser estabelecido na terra, com um rei, um palácio, coisa desse sentido. Então, interrogado, quando vai vir então esse reino de Deus? Jesus lhes respondeu. O reino de Deus, então ele vai falar assim, ó, ele não vem o reino de Deus com uma visível aparência. Quer dizer, o reino de Deus não é o que vocês estão pensando. Não é o que vocês estão esperando. Jesus já foi aqui já desconstruindo na cabeça deles, por isso que tem que mudar, né? A maneira que eles pensavam desse reino. Porque eles achavam que ia ter um palácio, ter um rei, trono, né? com um rei sentado. Jesus começa a desconstruir, então dizer para eles assim, ó, o reino de Deus não vai vir com aparência, não. Vocês não vão ver com os olhos naturais, pelo contrário. 21, versículo. Uns vão dizer assim, ó, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus, olha que interessante, o reino de Deus está onde? Dentro de vocês. Dentro de cada um de nós. Aí deu um nó na cabeça deles. Pirou. Mas como assim? O reino está dentro de cada um de nós? Então, assim, é sobre isso que nós queremos falar. Como assim o reino de Deus está dentro de nós? O que é o reino, né? O que é o reino de Deus? O que representa o reino de Deus? O que é o reino, né? O que é o reino? Por isso que nós estamos dizendo aqui para vocês. Talvez você que já começou a nos ouvir, você está curioso aí para saber. Ué, se o reino então não é um lugar, né? Um palácio que tem um trono, isso, algo geográfico, que vai ter um homem sentado ali como um rei, como se fosse um presidente de uma nação, mas é um rei. Mas Jesus está dizendo que o reino de Deus não é algo com aparência visível aos olhos naturais, mas é algo que está dentro de cada um de nós. Que reino que é esse? Do que Jesus está falando, amor? Está falando que o reino, né? Um reino, ele é constituído por autoridade, por governo, que é o que um reino tem, né? O reino tem um rei que exerce um poder e uma autoridade sobre os seus súditos, sobre aquela região que ele está estabelecido como o governante, seja da nação e etc. E aqui Jesus está dizendo que esse governo e essa autoridade do céu estava chegando na terra. Estava chegando com um propósito e uma missão. Porque muitas vezes, quando se fala do reino dos céus ou o reino de Deus, as pessoas acham que a vida é eterna. E aí, as pessoas, elas por não ter talvez um entendimento claro a respeito disso, por falta de entendimento e até mesmo de estudo sobre o tema, às vezes acham que está se falando sobre a eternidade. Depois que a pessoa Jesus parte, veio para salvar o homem, né, do inferno e para ir para o céu. E, na verdade, o evangelho do reino de Deus é muito mais que isso. Isso já é uma bênção.
Mas as pessoas, elas não aceitam Jesus e morrem. As pessoas, elas aceitam o sacrifício de Jesus e continuam vivas nessa terra. E é justamente para isso que se estabeleceu o reino de Deus. Porque o reino de Deus, e toda a palavra, quando se fala de eternidade, não está se falando só de vida pós-morte. Está se falando na eternidade. A eternidade, ela é uma condição, ela é uma posição que engloba também a vida pós-morte. Mas não quer dizer que a vida eterna, ela só vai começar a se manifestar na vida das pessoas depois que ela morre. Os benefícios da vida eterna já começam a operar na vida da pessoa quando ela se entrega a Deus, né? Sim. Então, esse já é o primeiro ponto. E nós vamos falar bastante sobre esses temas. E muitas vezes as pessoas que estão nos ouvindo pela primeira vez, ou está começando a nos ouvir agora, talvez não estejam entendendo. Como assim, pastor? Eu sempre aprendi que a vida eterna é quando nós partirmos. Mas Jesus vai dizer que a eternidade está no coração dos homens. Então, existem várias situações que nós precisamos estar estudando junto com vocês, e vocês vão ver como o entendimento vai se abrir e você vai ter uma clareza a respeito da palavra, com direcionamentos claros e fundamentados na palavra. Nós não estamos vindo aqui para trazer uma nova religião de forma nenhuma. É a palavra de Deus estudada de uma forma clara e sem muito fermento, vamos por assim, né? Com muitos conceitos religiosos e dogmas. E de homens, né? Que às vezes vêm com entendimento totalmente doutrinários, né? Então nós vamos estar estudando a palavra, o que a palavra diz, né? E aí a gente vai discorrendo. E é muito claro aqui, nós estamos mostrando na Bíblia. Pegamos primeiro Mateus 4:17, Jesus falando: arrependei-vos, que o reino está chegando até vocês. Você vê, a maior oração que Jesus deixou como modelo, que é a oração do Pai Nosso, você vê que Jesus vai lá: Pai Nosso, estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino até nós. Quer dizer, o reino, mas vai vir até nós. Então nós já vimos aqui, ó, Mateus 4:17, arrependei-vos, quer dizer, mudança de mente. Romanos 12, né, que a gente poderia até comentar também, colocar aqui, Romanos 12:2, transformai, quer dizer, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai ele com a transformação da tua mente, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, como é que uma pessoa vai conseguir experimentar? Experimentar é provar. Eu posso beber a água aqui e experimentar se ela está natural ou gelada, mas eu preciso experimentar. Então, quando ele fala assim, transformar esse mundo com a renovação da mente, quer dizer, com essa transformação na mente. Então, quando Jesus fala arrependei-vos, quer dizer, transforme, desconstrua tudo que for falado para vocês, os religiosos da época, sobre o meu reino. Isso. Jesus falou: então arrependei-vos, porque o reino, quer dizer, já está chegando. Quer dizer, o reino que Jesus veio trazer para a terra está chegando. Já estava dentro dele, mas ele queria que estivesse sobre todos. Depois nós lemos em Lucas 17, 20 e 21, que chegaram até ele: mas cadê esse reino que o senhor está dizendo? Cadê esse reino? Está onde? Jesus já começa a desconstruir. O reino, ele não é algo visível. Vocês não vão conseguir enxergar com os olhos naturais. Entendeu? O reino é algo que está dentro de vocês. O reino está dentro. Então vamos se aprofundar. Agora em Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, né? Então você que está acompanhando aí na tua Bíblia, Romanos capítulo 14, versículo 17, nós estamos falando sobre o reino. Diz assim, ó: o reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas do que está dizendo assim? Como assim o reino de Deus não é comida e bebida? O reino de Deus não é algo natural. Não é algo natural. Comida, bebida, né? Não é algo natural. Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que está querendo dizer aqui? O reino de Deus, então, não é algo natural, é algo espiritual. É algo espiritual. Então, o reino de Deus não é comida e bebida. Então, o reino de Deus que Jesus veio trazer não são coisas naturais. É algo sobrenatural, é algo espiritual que vai produzir. Quem aprende, entende e começa a exercer a autoridade desse reino
que nós já vimos que está dentro, Jesus não disse que está dentro, não está aqui nem acolá, mas está dentro, e a pessoa, quando ela descobre isso, começa a exercer o governo, a autoridade desse reino que está dentro dele, ele vai passar então a desfrutar de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então perceba que é algo que está acima do natural, não é comida, não é bebida, não é algo palpável, não é algo natural, é algo sobrenatural. Então o reino de Deus, vamos ler aí de novo, ó. Porque o reino de Deus, então, não é comida e nem bebida, mas é justiça. É algo que vai produzir, quando a gente entende e exerce o poder desse reino, ele vai produzir justiça em nosso favor, ele vai trazer a paz de Deus, vai trazer a alegria do Espírito Santo sobre nós. Então a gente já percebe aqui que é algo assim, que foge do natural, é algo realmente sobrenatural. E quando... É bem interessante, porque quando a gente vê Jesus já dizendo para eles, né, esse termo, não é comida nem bebida, amor, a gente vê que Jesus está tirando a base deles, né, porque eles estavam acostumados a ver como que funcionava o reino natural, como que era um reino, um palácio, como que era a logística deles dentro daquele reinado. Eles já estavam acostumados, porque eles viviam debaixo de um regime de monarquia, diferente do nosso hoje, porque nós brasileiros vivemos debaixo de um outro sistema. Temos um presidente. Quem já vive num modelo monarco que tem um rei, ele já tem mais ou menos uma mentalidade, mais ou menos do que seria um reino. Então Jesus estava dizendo para eles, né, no caso, olha, o reino que eu vim trazer, o reino de Deus, não está baseado em comida e bebida, nada natural, como que vocês estão acostumados. Mas o reino de Deus, ele vai produzir, primeiro, justiça. Porque a justiça no mundo e do homem pode falhar, mas a justiça do reino de Deus, ela funciona, né? A justiça natural, ela falha. Pode falhar para mim, pode falhar para você, pode falhar para você que está nos acompanhando aí. Porque quando nós confiamos somente na justiça natural, nós podemos nos decepcionar. Mas a Bíblia diz que a justiça do reino de Deus, ela é efetiva, ela funciona. Então, quando você vive uma vida com parâmetros do reino de Deus, mesmo que a justiça natural fale para você, te deixe a desejar, existe uma justiça superior a essa justiça. E essa justiça do reino de Deus, ela vai cobrir a sua vida e vai fazer justiça. E essa justiça também, ela vai tratar sobre justificação, que é um outro tema para um outro programa. Mas que nós somos abençoados por conta dessa justiça que Deus estabeleceu. A paz, então, nem se fala, porque hoje a gente vê... Deixa eu só fazer um comentário em cima da justiça. Duas referências rápidas, está na Bíblia. A base do trono de Deus é justiça e verdade. A base do trono é justiça e verdade. Sustenta, né? Muito forte isso. A Bíblia diz que Deus odeia a injustiça. Deus é justo. Mas a Bíblia diz que a justiça do homem não passa de trapos de imundícia, comparada à justiça de Deus. Então o homem é falho. Mas o que nós estamos lendo aqui, que esse reino que Jesus está dizendo que vai chegar até nós, ele não vai produzir a justiça do homem, porque a justiça do homem é falha, não passa de trapos de imundícia, mas é a justiça de Deus, o próprio trono de Deus, a base é justiça e verdade. Nós estamos falando dessa justiça. Então, para que essa justiça de Deus realmente se manifeste, é necessário exercer, então, a autoridade do reino de Deus que está dentro de cada um de nós. E existem muitas pessoas, amor, que talvez estão passando por alguma injustiça. Estão sendo injustiçadas em alguma área das suas vidas. E é importante você não se desesperar, porque existe uma justiça superior a essa. Então, quando você opta em entender a grandeza do reino de Deus, que não é uma religião. Jesus não veio trazer religião A, B ou C. Ele disse, eu vim trazer o reino de Deus. Então, Jesus não veio trazer a religião. E o reino de Deus independe de religião. Para você crer
nessa grandeza e entender isso é uma base firme para você confiar. Não é uma base que te traga insegurança. Não, porque ainda que a justiça natural ela não esteja caminhando ao seu favor, você pode acreditar que essa justiça superior em Deus, de alguma maneira, vai entrar em ação na tua vida e vai fazer a justiça real acontecer, né? E aí, nós vamos para o segundo ponto, que é a paz. Hoje a gente vê a paz, né? Ela sendo reino contra reino, guerras e tantas coisas, nação contra nação, mas Jesus veio trazer o quê? Ele fala que no reino dele há paz. E há alegria também, que é o que as pessoas têm buscado. Contentamento, realização, satisfação. Então, a proposta de Jesus, o reino de Deus, ele vem com uma proposta. Quem opta para viver nesse reino, ele vai encontrar justiça, ele vai ter paz, ele vai ter alegria e vai ter o poder de Deus. Porque quem que vai produzir essa alegria? É o Espírito Santo. Por isso que ele fala alegria no Espírito Santo, que é a presença de Deus. Que é a presença de Deus. Estamos chegando já no finalzinho desse programa de hoje, mas eu queria, mais uma vez, né, que a gente, assim, bem pausadamente, os endereços. Eu vou falar o endereço, o local, né? Mais uma vez eu quero dizer aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, que esse programa, então, ele é patrocinado pela Igreja Moriá, né? Igreja Moriá, que está localizada aqui na cidade de Ribeirão Preto, no bairro de Santa Cruz, próximo do estádio do Botafogo. Endereço muito fácil, né? Rua Platina 121. Para quem querer nos procurar e se aprofundar no conhecimento desse tema, vamos precisar aqui de alguns programas, vamos continuar falando. Sim. Então você que já está nos ouvindo, ainda vamos fazer oração, que vai encerrar este programa, mas, né, no dia amanhã já vamos continuar falando do mesmo tema, pegando outras referências da Bíblia, para ir mostrando para a pessoa, né, realmente com clareza, de que reino que é isso, do que Jesus está falando. É chegado até vós esse reino, né? Então, já deu o endereço aqui do salão, onde fica, né, o salão, e a pastora Cleonice aqui, a minha esposa, ela vai passar novamente aqui os endereços e aí nós já vamos orar. Sim, o @, do Instagram é @igrejamoriá.rp, no YouTube é @igrejamoriá.rp. O nosso telefone é o 16991628590. Então, você quiser nos procurar, você tem esses meios para nos procurar. Amém. Então, vamos fazer a oração. Vamos orar? Vamos. Você quer que eu ore? Então, vamos orar então, porque já está chegando no finalzinho do programa, né? Mas, vamos continuar. Vamos continuar. Você que está nos acompanhando com esse mesmo tempo. Isso aqui é importante. Isso aqui destrava, mano. A pessoa que entender isso aqui, à luz da palavra de Deus, ela vai destravar na vida dela uma autoridade que talvez ela nem imaginava que ela tinha. Isso. E é sobre isso que nós vamos falar. Poder, né? Ok? Pai, nós agradecemos a Ti, meu Deus, por esses minutos deste dia aqui na rádio. Graças eu dou a Ti, eu Te louvo, Te exalto, Te glorifico. Mas, Senhor, eu oro por cada uma destas pessoas que estão conosco aqui, meu Pai. Obrigado por você que está nos ouvindo, nos acompanhando. Obrigado pela audiência de vocês. Obrigado por ter parado em alguns minutos para poder estar nos ouvindo e acompanhando. Você que ama a palavra, você que quer crescer na palavra. A Bíblia diz que o povo foi destruído por falta do conhecimento da palavra. Nós estamos aqui para podermos crescermos junto no conhecimento da palavra. Pai, e eu oro. Eu não sei se tem pessoas agora que talvez está precisando, meu Pai, de uma proteção, de um livramento, de um socorro, está precisando de um toque do Senhor na vida delas. É o que eu te peço, Pai, toca nelas, Pai, agora. Olha para este homem, para esta mulher, meu Deus, que talvez diante de situações que tem enfrentado, tem batido medo, a angústia, a aflição, a tristeza, até a vontade de viver, Pai. Quantas pessoas diante de tantos problemas têm perdido até a alegria pela vida, o prazer de viver. Mas nós estamos aqui, Pai, para falar do Senhor,
O Senhor é o autor e consumador. Em ti está a plenitude da vida. Em ti, Jesus, está a plenitude do poder, que cura toda e qualquer doença e enfermidade, que fortalece aqueles que estão fracos. Meu Deus, que levanta aqueles que estão prostrados diante de circunstâncias que a vida tem proporcionado a eles. Pai, eu uso o poder do Senhor e eu paraliso e eu repreendo esse mal. Eu declaro bênçãos do Senhor sobre a vida de todas estas pessoas. Aonde você estiver, receba, creia tão somente aí no teu coração, como foi dito, né? Creia, como Jesus disse para as irmãs Marta e Maria. Não te disse eu, se tu creres, veria a glória de Deus. Creia tão somente e você vai ver esta glória de Deus agindo e operando sobre a tua vida, a tua casa, a tua família e aquilo que tirou a tua paz. Pai, eu declaro sobre todos, no nome de Jesus, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que crê digam amém, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, amém, toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Então, um forte abraço a vocês. Amanhã já vamos continuar com esse assunto que, olha, é importantíssimo, tá bom? Então, fiquem todos na paz. Que Deus abençoe vocês, a tua casa e a tua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tchau.